Bom, vamos agora a ver a parte de exemplo, mais um exemplo do capítulo 6. Então, o exemplo 2. Esse exemplo está no Lema Espírito, tá bom? Na presença de uma enzima específica E, que atua como catalisador homogêneo, um reagente orgânico A, presente na água de rejeito na indústria química, degrada-se em produtos inofensivos. Para uma dada concentração da enzima CE, testes em um reactor CCTR a escala de laboratório fornecerão os resultados a seguir. Concentração inicial de A, concentração de A na saída, tempo espacial. São os dados que foram oferecidos. Concentração inicial de A, 2, 5, 6, 6, 11, 14, 16 e 24. Concentração de A na saída, 0, 5, 3, 1, 2, 6, 10, 8 e 4. E tempo espacial, 30 minutos, 1, 50, 8, 4, 20, 20 e 4. Então, como a gente vai trabalhar, eu fiz esse cálculo, agora está aqui colocado, inverso a taxa de reação. Como fiz o cálculo, vou falar na frente. É igual a 20 para o primeiro caso, 0,5 para o segundo, 10, 2, 0,8, 5, 2,5 e 0,2. Então, o que faz Pedro esse exercício? Deseja-se tratar 0,1 metros cúbicos de agua residual con una concentración inicial de 10 milimol por metros cúbicos, até 90% de conversión con enzima de concentración CE. Então, A. Usando um longo PFR com possibilidade de reciclo na saída. Qual projeto recomendar? Fornece a capacidade do reactor, diga se ele pode ser usado com reciclo e, se assim for, determine a taxa de escoamento em metros cúbicos por minuto. Esquematize o projeto recomendado. B. Se usamos um ou dois CCTR, qual projeto de 2 CCTR você recomendaria e quanto ele seria melhor em relação ao uso de um CCTR? C. Qual arranjo PFR-CCTR você usaria para minimizar o volume total de reatores? Esquematize o projeto e determine o volume de cada reactor selecionado. Então, vamos começar a primeira parte. Primeiro, o que temos que fazer? Achar o inverso da taxa de reação. E o inverso da taxa de reação é igual ao tempo espacial sobre a relação de CA0 menos CA. Para esse tipo, então, nós temos para um reator CCTR, é isso. Então, nós temos os dados de tempo espacial e CA0 sobre CA. Então, esses dados eu fiz o inverso da taxa de reação e eu fiz o ploteo gráfico em função da concentração de A. Então, esses são meus dados. Até CA igual a 1, que é 90% de CA igual a 10. Pela forma de gráfico, nós vemos que então é necessário um reator com reciclo. Por quê? É um tipo de reação parecida com a reação autocatalítica. Não é reação enzimática, não é um tipo de reação autocatalítica, então é uma reação autocatalítica. Então, o que eu tenho que é um reator com reciclo, no que eu tenho CA0 igual a 10, fluxo volumétrico 0,1, e a concentração inicial da enzima vai ser igual a quê? A concentração inicial vezes 1 mais R menos R vezes a conversão na saída sobre 1 mais R. E a conversão na saída, na entrada, é igual a quê? A R sobre R mais 1, a conversão na saída. Então, eu sei qual é a conversão na saída que eu quero. Então, professora, sim. Só uma dúvida. No caso lá que você calculou a taxa de reação, o inverso dela, né? Pelo tempo espacial, pela diferença entre as concentrações. Sim. Não deveria ser o tempo de residência, em vez do tempo espacial? Não, porque é um reator CCTR. Um reator a fluxo, não é? Mas aí, no caso, eu posso usar tanto uma como a outra, tanto tempo espacial como tempo de residência. Tempo para um reator CCTR, você é um reator a fluxo. Os reatores a fluxo, o que determina ele é o tempo espacial. O tempo de residência, ele é igual quando não tem variação de volume. Mas para reatores a fluxo,
o parâmetro de projeto de reatores a fluxo CCTR e PFR é o tempo espacial. O tempo referencial de retenção ou de residência é diferente quando eu tenho variação de volume. Mas se não tenho variação de volume, é o mesmo tempo espacial que o tempo de residência. Tá bom? Aí, no caso, eu posso sempre calcular a taxa de reação por aquela fórmula, né? Sim, mas lembre, reatores a fluxo, PFR, CCTR, tempo de residência são os parâmetros de projeto. Tá bom? Tempo espacial você pode calcular depois por outra fórmula, como eu já passei uma aula anterior que falamos de tempo espacial. Mas esse é só quando eu tenho variação de volume. Ok? Tá bom. Então aqui eu fiz esse gráfico com os dados, eu fiz os dados para poder trabalhar com ele. Então, o que fizeram, o que no livro colocaram? Eles colocaram, eles usaram o inverso da taxa de reação igual a 1,2 para fazer os cálculos. Eu coloquei aqui ele 1,2 para fazer os cálculos, a concentração na saída é 6,6, a concentração na entrada do PFE daqui, com o refluxo é 6,6, que é a mesma concentração na saída, e então CAF aqui é 6,6 e desculpem, CAI é 6,6 e CAFE é 1. Mas eu tentei fazer usando o inverso da taxa, obtendo o inverso da taxa de reação óptimo, para fazer qual seria o reciclo óptimo. Mas foi muito complicado, porque toda vez que eu colocava um valor de reciclo, fazia o cálculo, então tinha que fazer novamente todos os cálculos do volume do reactor para obter o tempo espacial para diferentes valores. Toda vez tinha que fazer a integral numérica, e aí me estava levando muito tempo e não dava, porque você supõe um valor, faz o cálculo, e então o valor está certo, você obtém ele, está bem, senão você tem que supor outro valor, e assim ficava um pouco complicado, e então eu decidi não fazer isso e só mostrar como foi feito no livro. Então no livro eles colocaram assim, que estas áreas aqui eram iguais, e a área daqui seria a área de um reator CCTR que eu precisaria total, usando um PFR com reciclo, a área do reator CCTR que substituiria o reator com reciclo. Então, supondo então, como eles fizeram, o inverso da taxa de reação é igual a 1,2 na entrada do reator, então a concentração na entrada é igual a 6,6. Então, com a concentração na entrada, você pode obter o valor de R, do reator de refluxo. Então, X aí também, concentração na entrada, tanto faz. Eu fiz por aqui, e o valor de R é igual a 0,607. Então, o volume do reactor seria igual a quê? Tempo espacial vezes fluxo volumétrico, seria o volume do reactor total. Então, o fluxo volumétrico é 1,2, desculpe, o verso de tempo espacial, vezes 10 menos 1, vezes 1,2, coloquei duas vezes aqui, 1,2, 10 menos 1, desculpem aqui está duplicado, vezes 0,1 metros cúbicos por minuto, daria que o volume do reactor é igual a 1,08 metros cúbicos. E o fluxo volumétrico do refluxo é igual a que? O fluxo volumétrico inicial vezes a taxa de refluxo, que é igual a 0,1 metros cúbicos por minuto, vezes a taxa de refluxo. O fluxo volumétrico no refluxo é igual a 0,0607 metros cúbicos por minuto. Então, esse é o primeiro caso, o A.
Es decir, un reactor con reflujo, él tería un reactor con reflujo, en ese caso, usando una tasa inversa de la tasa de reacción de 1,2 sería 1,8 metros cúbicos. Es grande, no, un reactor relativamente pequeño. Ahora, si usamos un único CCTR, para usar un único CCTR, el tiempo espacial de él sería un volumen sobre un flujo volumétrico es igual a 10 menos 1 veces 9, que es igual a 90 minutos. Entonces ahí yo tendría un tiempo espacial de él sería muy grande, 90 minutos veces un flujo volumétrico, me daría un volumen relativamente grande. Entonces, el esquema entonces, es mejor en proponer dos reactores en serie diferentes. El tipo de curva que nós temos sugiere usar primero un reactor CCTR pequeño, a seguir un reactor mayor. Y en este caso teníamos que maximizar a área rectángulo entre los dos CCTR. Entonces, por esa curva, ¿qué que sugiere? Usar primero un CCTR pequeño, operando en un determinado punto, y un CCTR mayor. Mas, pero el tipo de curva que tenemos, podríamos maximizar a área de este rectángulo. A maximización da área desse rectángulo significa que no ponto de operação do reactor eu tenho a assíntota a L, não é assíntota, é igual a que a diagonal do retângulo. Então, nesse ponto de operação. Eu não fiz esse cálculo, eu peguei esse valor já, que 2,6 era o que ficava nesse ponto, a concentração em 2,6. A linha perpendicular, a linha que faz, toca o ponto em um único ponto, nesse ponto de operação, toca a curva, é paralela à operação do retângulo maior. Então, aí ficaria o tempo espacial do volume 1 sobre o fluxo volumétrico, 10 menos 1,6, menos 2,6, que é o primeiro reactor, CCTR, vezes 0,8, é igual a 5,92 minutos. E no segundo reactor, a concentração na saída é 1, então a entrada 2,6 até 1,1 vezes 10 no segundo reactor. Então aqui eu tenho que dar 16 minutos, que foi a integral nesse pedaço do reactor. Não, desculpe, não é integral, é usando o retângulo, 2 vezes 6 menos 1 vezes 10 é igual a 16. Então eu tenho que o primeiro reactor, o volume do primeiro reactor, o tempo espacial vezes o fluxo volumétrico, 5,92 vezes o fluxo volumétrico, que é 0,1, 0,59 metros cúbicos, e no segundo CCTR, o tempo espacial dele é 16 minutos vezes o fluxo volumétrico, dá 1,6 metros cúbicos. Então, nesse caso, o volume total é igual a 2,19 metros cúbicos. Ele é maior do que o volume calculado com refluxo. Mas ainda, eu posso ter um volume menor. Vamos ver. Eu posso ter um volume, um reactor CCTR operando em el ponto de mínima. O ponto de mínima taxa, de máxima taxa de reação é esse ponto em qual eu tenho o inverso da taxa de reação, valor mínimo, que corresponde com 4, com CA igual a 4. Então, eu posso ter um reactor operando, um reactor CCTR operando em CA, na saída de CA igual a 4, e um PFR operando de aí até a concentração na saída igual a 1. Então, observando esse gráfico, esse valor é 4. O cálculo, então, assim, para o CCTR, temos que o tempo espacial é igual a 0,2 vezes 10 menos 4, que é igual a 1,8. Quem é 0,2, pessoal? Vamos lá. É a altura que eu tenho aqui, tá bom? É o valor do inverso da taxa de reação aqui nesse ponto. E para o volume para o PFR é necessário fazer a integração numérica. Então, a integração numérica forneceu para mim
7,6 minutos. Na área que eu tenho que integrar, que é de 4 até 1, dCA igual a 4, TCA igual a 1, milimol por metro cúbico. Então temos o primeiro CCTR, o volume é o tempo espacial vezes o fluxo volumétrico, é igual a 1,2 vezes 0,1, 0,12 metros cúbicos. E o reactor PFR, volumen 2, tempo espacial vezes o fluxo volumétrico, 7,6 vezes 0,1, é igual a 0,76 metros cúbicos. Aí o volume total é igual a V1 mais V2, é igual a 0,88 metros cúbicos. Então, como podemos ver, essa configuração foi a que forneceu o menor volume do reactor necessário para tratar esse afluente. Conteúdo protegido por direito autoral, sendo permitida apenas a sua reprodução para fins educativos e de informação no âmbito da disciplina cursada nos termos da Lei 9.610 de 1998. A distribuição ou reprodução das imagens é proibida sem expressa autorização. Fim do capítulo 6.